Graças a Deus. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos, muito obrigado. Nós estamos já há alguns dias, nós estamos falando aqui sobre a verdadeira masculinidade cristã, né? E isso é importante demais para nós que queremos seguir essa caminhada de fé, enquanto homens de Deus. É claro que nós temos aqui muitas irmãs também, mas a palavra é muito direcionada para os homens. Talvez o que você possa fazer é absorvê-la e aplicá-la ao seu marido que às vezes não veio, ou alguém da sua família. Mas é muito importante que essa palavra seja por nós aprendida e aplicada em nossas vidas. Porque a palavra, irmão, quando ela não é aplicada, ela é a mesma coisa que Jesus vai falar lá, fazendo a comparação entre aquele que edificou a casa na rocha e aquele que edificou a casa na areia. Os dois ouviram a palavra, mas um decidiu praticar aquilo que ouviu, e então os resultados surtiu. Então, por que nós estamos ensinando, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma crise masculina no presente momento que nós estamos vivendo. Se você pegar a sociedade que nós vivemos, hoje o homem não sabe o que é ser homem. Primeiramente, a gente não sabe o momento em que ele deixa de ser adolescente, ser jovem para se tornar um homem. A gente não tem isso na nossa sociedade. Então nós vemos uma infância muito alongada e não vemos maturidade na vida dos homens. Nós temos muitos homens com 30, 40 anos que são verdadeiras crianças. Não sabem tomar decisão. É quase como se a gente tivesse que pegar na mão e levar até ele ao lugar, ao que tem que fazer. Quando se suja, não sabe se limpar. Então é uma coisa muito séria. Aí nós vemos uma sociedade também que o homem, por estar com a figura tão manchada, por não ter mais autoridade, por não ser mais respeitado, porque abriu mão do seu direito de, como Esaú, abriu mão do seu direito de primogenitura na criação, e passou, numa sociedade totalmente conturbada, passou a qualquer outra coisa. Nós vemos homens desenvolvendo características muito afeminadas. Por quê, irmão? Porque o homem já não tem mais relevância na sociedade. Hoje você não acredita em um homem mais. Hoje você não enxerga no homem e consegue espelhar nele o líder que nós devemos ser. Hoje são difíceis os homens que nós encontramos que ele reluz a glória e a beleza de Cristo. E na nossa igreja, que nós deveríamos ser um exemplo para o mundo, nós estamos invertendo o valor, estamos abraçando o que o mundo está pregando. Então o homem que deveria honrar a sua palavra já não honra mais. Isso começa nos primeiros setores da nossa vida. O camarada vai, compra e não paga, mas não porque aconteceu um acidente de percurso, é porque ele já teve intenção, quando ele comprou, de não pagar. Ou quando ele emprestou dinheiro, não pagar. Isso é uma desonra para o nome ou para nós homens. Ele não sente vontade de trabalhar, ele não sente vontade de desenvolver as suas aptidões intelectuais e físicas que Deus lhe deu. Isso é uma vergonha para nós homens. O homem, ele transferiu a responsabilidade do lar para a mulher. Isso é uma vergonha para nós homens. Isso é uma vergonha para nós homens que fomos constituídos e feitos à imagem e semelhança do Deus vivo. Isso é uma vergonha para nós homens quando um homem decide desfazer um pacto nupcial, onde ele deu a sua palavra de empenho à sua esposa. É uma vergonha para nós homens. É uma vergonha para nós homens quando um homem, ele vive um relacionamento extraconjugal, sendo que ele é a imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, ele usa aquilo que Deus deu para ele para prostituir-se e para ofender a imagem de Cristo nele. Nós estamos virando uma caricatura mal feita desse Cristo verdadeiro. E uma Me ajude, Jesus. Acabei de falar a palavra. Quando a pessoa faz desenho, caricatura, isso. Obrigado. Uma caricatura, irmãos, ela não é feita para espelhar a verdade, ela é feita para causar graça. Não é isso, Fabinho? Fabinho faz muita caricatura, né?
sabe? Tem o dom do desenho, da arte. E justamente a caricatura, ela tem a intenção de sobressair aquilo que é mais vergonhoso em nós às vezes. Se a pessoa tem a orelha grande, você vai fazer enorme. O nariz grande, maior ainda. Se é vesgo, você vai fazer... Nossa, se o cabelo for feio, você vai enaltecer aquilo que é de pior na pessoa. E nós estamos sendo essa caricatura engraçada de Jesus, em que as pessoas estão olhando para nós, em vez de ver o próprio Cristo, estão debochando da nossa cara e falando: eu nunca vou ser cristão por causa dele. Irmão, isso é deturpar a imagem de Cristo em nós. E é isso que nós estamos aqui para corrigir, esse curso que está sendo tomado errado por nós, homens. Nós estamos aqui para voltar no eixo de novo. E para voltar no eixo, irmão, é preciso migrar de uma posição para outra. E por isso que às vezes a palavra vai doer em mim e em você. Porque é essa a intenção. É tirar e mudar a rota. É converter-se novamente. Quando eu vejo hoje, irmãos, os homens não tendo atitude de homens, eu fico envergonhado. Eu fico envergonhado. Homens que dependem da ajuda de outras pessoas em plenas condições de trabalho. Irmão, isso é errado. A palavra vai dizer que nem a viúva, que não é verdadeiramente uma viúva, deve ser ajudada. O que significa isso? Uma viúva que tem filhos, que tem família, deve ser ajudada pela família. Ela não deve ser ajudada pela igreja, pelo Estado, não. Ela deve ser ajudada por aqueles que são próximos a ela. Então, quanto mais um homem que tem a aptidão para o trabalho, ele não quer trabalhar. E Paulo vai dizer o quê? Aquele que é preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, que também não coma, morra de fome, para que aprenda a trabalhar. Mas não é só isso, irmãos. Homens também que não conseguem ter relacionamento com a sua própria família. Sabe que tristeza é isso? Um líder que deveria passar a instrução para a família, não tem relacionamento em casa suficiente para poder conversar com seus filhos e com sua esposa. Não tem a hombridade de chegar e falar assim: olha, você tem que seguir esse caminho, porque esse é o caminho certo. Não fala, não instrui, e acaba a família crescendo sem instrução, os filhos desviando-se da casa do Senhor, o único lugar onde ele tem instrução verdadeira e correta, não é fomentado pelo próprio lar, pelo próprio líder do lar. Isso me traz muita preocupação, quando eu vejo homens, até mesmo no ministério, cometendo ofensas contra Cristo, que são, olha, como João vai dizer, existem pecados que são para a morte. Esses pecados não devem nem a gente orar, nem a gente pedir clemência. Deve Jesus praticar e exercer o juízo para que a pessoa tenha uma chance ainda de salvação. Então hoje nós estamos vendo homens, irmãos, que estão envergonhando esse nome que Deus deu. Porque, irmão, olha que interessante. Eu não ia falar isso hoje. Eu tenho outra coisa. Nós vamos fazer uma introdução. Vamos ver se eu acho aqui. Se eu achar aqui o texto. Mas tudo que nós estamos remetendo ao Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis. Vamos ver se nós achamos aqui. Gênesis, os primeiros capítulos, vai dizer, em algum desses versículos todos que nós temos aqui, eu tenho que achar, irmãos, senão vai ser uma vergonha para mim aqui, né? Mas se não achar, a gente parte para outro momento. Aqui, capítulo 5, os primeiros versículos, vai dizer assim, o segundo versículo. Vamos ler do primeiro. Gênesis 5, 1 e 2 vai dizer assim: este é o livro das gerações de Adão.
No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de... Ali está Adão, né? Na minha versão está pelo nome de homem, com H maiúsculo, no dia em que foram criados. Deus está abençoando a criação, homem e mulher, o ápice da criação, está colocando a autoridade e chamando eles de homem. Homem e mulher, como que Deus faz isso? Deus está colocando sobre esse nome a responsabilidade por tudo o que Ele criou e fez. Olha que interessante o que Deus vai fazer com o homem, irmão. Então, honre aquilo que Deus fez por nós. Nós não somos homens porque nós nascemos com um órgão genital diferente da mulher. Nós somos homens porque Deus olhou para nós e incutiu em nós a liderança que é constituída no céu e replicada na terra através de nós. Nós devemos replicar a liderança que Deus tem no céu, aqui na terra. Nós devemos ser uma imagem verdadeira do Deus vivo, Criador de todas as coisas, a qual nós somos representantes dele aqui. Agora, como que eu quero ser representante de um Deus que é fiel, justo e verdadeiro, sendo que eu peco, eu adultero, eu minto, eu engano, eu abuso? Como, irmão, ser a imagem de um Deus que é puro e verdadeiro dessa forma? Tem como? Não existe maneira. E é por isso que eu estou insistindo aqui, porque a minha alma chora por não encontrar, irmãos, muitas vezes, ou encontrar homens que estão vivendo fora do propósito tão maravilhoso que Deus criou para nós. Irmãos, Deus te chamou para ser cabeça, Deus te chamou para ser liderança, Deus te chamou para ser exemplo, Deus te chamou para tomar decisões, Deus te chamou para ser o primeiro, Deus te chamou para ser exemplo, Deus te chamou para representá-lo aqui na terra. Então não envergonhe o nome de Cristo. Não envergonhe o que Deus constituiu aqui na terra por meio de você. Não envergonhe o nome de Cristo. E o pior de tudo é que homens formados têm errado mais às vezes do que jovens e adolescentes. Por quê? Por que você fala isso? Porque muitas vezes o jovem, o adolescente, ele erra, ele admite o erro e ele toma o rumo dele. Se ele não está, às vezes, comungando com as doutrinas ou as nossas regras de fé e prática, ele toma o rumo. Agora tem muitas pessoas que cometem pecados hediondos e continuam ainda aqui disfarçados com uma falsa espiritualidade. E o pior de tudo, apontando para o erro do outro, sendo que ele mesmo não tem uma vida digna de se apresentar diante de Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos voltar à origem de todas as coisas. Deus criou o homem para um propósito, e é aí que nós estamos vivendo esse propósito de Deus. Deus criou o homem com um mandato, e eu quero que você tenha que sair daqui deste momento, irmão, tendo a certeza de que você cumpre esse mandato. Qual que é o mandato masculino que Deus deixa para o homem? Nós falamos isso. Deus coloca o homem no jardim e ele fala para o homem que ele tem que fazer algo. É um mandato. Deus não é uma opção. Talvez você faça isso. Se você quiser, faça isso. Deus coloca o homem no jardim e faz o homem e fala para o homem que ele deve cultivar e guardar. Repete comigo. Você que é homem que aqui está. Deus colocou o homem no jardim e falou para ele cultivar e... Vamos de novo. O que você tem que fazer? Essa é a sua obrigação, porque você foi criado para essa finalidade aqui na terra. E fazendo isso, você tem que replicar a imagem de Cristo. Cristo deve ser visto na tua vida quando você pratica essas atitudes. Nós temos um Senhor. Nosso Deus é o nosso Senhor. E esse Senhor colocou um Senhor aqui na terra, que somos nós homens.
A diferença é só a primeira letra, que é de Deus é com letra maiúscula e nós com letra minúscula. Mas você é Senhor da criação. Homem, entenda que você está aqui, entenda o que eu quero dizer, porque é isso que a Bíblia fala, eu não estou inventando. A mulher tem um papel fundamental na criação também, mas o homem é Senhor da criação. Você é Senhor no ambiente onde você está inserido. Assim como o Senhor é no céu, você também é aqui na terra. Seja feita a tua vontade assim na terra como no... Quem faz a vontade de Deus, irmãos? Sou eu e você. Santificado seja o teu nome. Você já parou para pensar no que é isso? Que é santificar o nome de Deus, que é santo. Como se santifica alguém que é santo? Santifico quando eu, na minha vida, como imagem dele, me mostro santo. Me apresento como santo. Consegue entender? Então eu santifico o nome do Senhor através da minha vida. O homem é Senhor da criação. Tenha isso em mente. Ele tem essa função na criação de senhorio, mas para nós não, senhorio é uma palavra que não é muito utilizada hoje nos nossos dias, vamos colocar uma outra nomenclatura que é mais acessível a nós hoje. O homem tem a função de liderança. Liderança. O homem é líder aonde ele está, ele tem que ser o líder. Claro que você não vai querer sair mandando em todo mundo amanhã lá no seu serviço, entenda bem o que eu quero dizer. Você não precisa ser o chefe maior da sua empresa para você poder ser um líder lá. Porque um líder sabe tomar decisões e responsabiliza por ela. Todo líder é assim. Se der certo, todo mundo comemora. Se der errado, o líder que paga. Nós vemos isso muito no futebol, né? Futebol, quando o time começa a perder, é o time que está jogando, não é o técnico. Mas quem é mandado embora? O técnico. Porque o técnico é o líder, ele deve liderar o grupo. E as suas atitudes, quando traz a vitória, o time todo comemora. Mas quando traz a derrota, ele é o culpado. Esse é o líder. Gênesis 2, 19 e 20 vai dizer assim: e o Senhor, Deus, formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. 20. Assim, o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Bom, você consegue entender que o homem vai nomear cada ser vivo que existe no planeta, sobre a ordem de Deus? Irmãos, e eu queria que você entendesse o que significa dar nome a alguma coisa. Dar nome é atribuir identidade a alguém. Então, eu queria que você fizesse imaginasse na sua mente o que significa essa nomenclatura que Adão deu como o líder escolhido por Deus, o primeiro de todos os líderes homens que já passaram por toda a terra. A função é tão importante que hoje o que Adão fez se reflete até os nossos dias. Por mais que você se esforce, por mais que você faça um esforço mental, você não vai conseguir, quando eu falar leão, vir na tua mente a imagem de um elefante. Não é verdade? E quando eu falo leão, não só vem a imagem do leão, mas vem também tudo que o leão representa. Você não vai pensar no leão como uma criatura dócil, como uma criatura amistosa, como uma criatura fraca. Você vai pensar no leão como uma criatura forte, feroz e muito perigosa. Não é isso, na verdade? É a mesma coisa do nosso próprio nome. Quando eu falo Zaqueu Lima Neto Júnior, vem a imagem dele na minha mente, e vem todas as características que eu conheço sobre ele, associado ao seu nome. Não é isso?
Então, quando Adão estava dando nome a cada criatura, ele estava dando também a identidade da criatura. Olha o trabalho que Deus confiou ao homem. É pouco trabalho ou não? Não é pouco trabalho. O homem é Senhor na criação. Deus é o Senhor da criação. O homem é o Senhor na criação, porque ele foi inserido para ser Senhor. E o homem trabalha. E ele vai dando nome às coisas. Ele vai trazendo identidade à criação de Deus. O homem, Deus desenha, contorna e o homem pinta. É isso que Deus está mandando o homem fazer. Então nós somos responsáveis por trazer identidade às coisas. Isso é muito importante. Vamos abrir a nossa Bíblia, também no Gênesis 35:18. Nós vamos ver o exemplo de quando um homem decide mudar a história de uma pessoa através de um nome. Olha lá. Vai dizer ali o texto, vou ler com você no Data Show. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Irmão, isso tem muita importância, porque nós estamos falando de Jacó e Raquel. Raquel, a esposa amada de Jacó. A que deu 2 filhos para ele, que ele tanto amou, sendo o último e o caçula de Jacó, Benjamim. Mas esse filho caçula era para até hoje ser conhecido como Benoni, porque a sua mãe deu o nome. Só que a função de nomenclatura não é da mãe, é do pai. Por isso que quando nós registramos, quem vai registrar é o pai. Porque quem dá nome, irmão, na criação é o homem. Quem transmite identidade é o homem. E aí que você tem que entender que como eu posso transmitir identidade, sendo que eu não tenho identidade própria? Qual é a minha identidade? Você já parou para pensar nisso? Quem eu sou? Por isso que Jesus vai fazer aquela pergunta crucial aos discípulos. O que estão dizendo que eu sou? Quem estão dizendo que eu sou? E nenhum deles conseguiu encontrar a resposta correta. Uns estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é Moisés, outros estão dizendo que você é Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. Porque eles não andavam com Jesus na intimidade, mas aquele que andava com Jesus na intimidade levantou e disse, quando Jesus perguntou, tá bom, e o que os outros estão dizendo? Eu agora já sei, mas agora vocês que andam comigo, vocês que me conhecem, quem dizem vocês quem eu sou? O que Pedro vai responder? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus tinha identidade. Jesus tinha uma identidade tão forte que Pedro, ao olhar para ele, reconheceu que ele era filho de Deus. Agora, eu olho para você e eu posso dizer que você é filho de Deus, convivendo com você, andando com você, vivendo com você, conversando com você, andando com você, trabalhando com você. Você vai perguntar assim, o que estão dizendo que eu sou? Ah, você é o fulano de tal, aquele que trabalha em tal lugar, tal. E você que anda comigo, o que você fala que eu sou? Ah, você é um crente verdadeiro, você é um servo fiel do Deus verdadeiro. Eu me espelho na sua vida, você é um exemplo para mim. Ou as pessoas vão falar, não, você é um caloteiro, você não... um sem vergonha, você não vale nada, você não tem o que me ensinar, você não tem o que contribuir com a minha vida. A nossa identidade foi dada no céu por nós, tanto que quem chama de homem não é o próprio homem, quem chama de homem é o próprio Deus. Então Deus está dando identidade ao homem. Assim como o homem dá identidade às criaturas, Deus dá identidade para o homem. Ele fala assim, você vai ser homem, porque você é a minha semelhança. Você se veste como eu me visto, você se porta como eu me porto, você fala o que eu falo, você vive o que eu vivo. Jesus está dando identidade ao homem, através do nome. E Raquel queria dar identidade para Benoni,
para o seu filho. E você sabe o que significa Benoni? Quem tem Bíblia de estudo aí? Se tiver aí na nota de rodapé, leia aí para nós. Se tiver, né? Se não tiver, enquanto eu tomo a minha água, você acha. Se você não achar, eu vou falar. Como? Significa o quê? Fala bem alto. Ela chama o filho dela de filho da minha dor. O que você entenderia se eu te falasse, você a partir de hoje vai ser chamado de minha dor? Qual é a identidade que traria para essa pessoa? Você já parou para imaginar? Ali está o filho que trouxe dor para a mãe. Ali está o filho que quando nasceu matou a mãe. Ali está aquele que trouxe desgraça para a família. Ali está aquele que não tem perspectiva de futuro. Ali está aquele que só causa sofrimento. Esse é o nome que Raquel deu para seu filho. É justo esse nome, irmão? É justo carregar esse fardo para o resto da vida, uma criança que não teve opção a não ser nascer, e o seu nascimento trouxe infelizmente a morte de sua mãe? E é justo ele carregar para o resto da sua vida esse fardo, essa identidade tão negativa? É justo? Você acha justo? Mas era assim que Raquel queria que ele se chamasse. Nos seus últimos momentos de vida, ela pega a criança no colo e fala assim: esse menino será chamado de filho da minha dor. Você já imaginou a tristeza? Agora, Jacó é homem. Jacó, irmão, é líder. Jacó enxerga o futuro. Jacó vê à frente. E ele muda o nome de Benoni para Benjamim. E Benjamim, irmão, é muito diferente de Benoni. Filho da minha destra, filho da minha direita. Sabe o que significa isso? Filho da minha força. Quando eles olhavam para Benjamim, eles falavam: aquele ali é diferenciado, porque aquele ali é a força do pai dele. Aquele ali traz alegria, aquele ali traz vigor, aquele ali traz esperança, aquele ali traz coisas boas para o lar. Olha a diferença. Filho da dor para filho da destra, filho da força. Tem diferença ou não tem? Porque quando um homem enxerga o seu papel, ele começa a exercer e dar identidade às coisas a quem ele toca. Eu ando nesse mundo, irmão, se eu sou a imagem de Cristo, aqueles que andam junto comigo têm que gradativamente se conformando à imagem de Cristo. Porque eu sou chamado filho de Deus. Não como Cristo, porque Cristo é perfeito e eu não sou perfeito, mas porque eu me revisto de Cristo. Entendeu? Cristo habita na minha vida, e Ele é tão forte na minha vida, que Ele exala, é como um perfume. Sabe um perfume? Tem perfume que é bom e perfume que é ruim. Tem perfume que você passa, 10 minutos depois ele desapareceu, é só água. Não é verdade? Tem perfume que é assim? Agora tem perfume que você passa, que você vai cheirar a roupa, no outro dia ela está cheirando. Teve um irmão que emprestou a caminhoneta e ele usa um perfume tão forte, que ficou um mês cheirando o cinto no meu carro, ficou cheirando o perfume do irmão. É, para quem gosta, né? Cristo é tão forte na minha vida, que eu cheiro Cristo, que eu exalo Cristo na minha vida. As pessoas olham para mim e têm que ver Cristo. Entendeu? Esse é o nosso final, esse é o nosso fim, o nosso propósito aqui na terra. Então nós temos que ser essa liderança. Qual que é o problema hoje que nós enfrentamos na liderança? Nós temos 2 problemas. Que nós temos dificuldade de sermos reconhecidos como liderança. O primeiro problema é que, principalmente no Ocidente, principalmente na nossa cultura, nós temos uma cultura de extrema liberdade, certo?
E essa liberdade dificilmente aceita uma liderança. Dificilmente aceita alguém que comande a pessoa. Então, por causa da cultura que nós vivemos, nós temos dificuldade de aceitar um líder sobre a nossa vida. Nós queremos, não, eu que mando a minha vida, ninguém pode fazer nada, eu é que sou. Então nós temos esse problema cultural. Mas nós temos um segundo problema, que esse é uma responsabilidade de todos nós. Nós temos péssimos exemplos de liderança. Péssimos exemplos de liderança. Irmão, não adianta tapar o sol com a peneira. Nós temos péssimos pastores, nós temos péssimos políticos, nós temos péssimos, vamos colocar bem entre aspas, ídolos culturais. Vamos pensar em um ídolo da cultura hoje? Quem pode me falar um? Paulo Coelho. Agora vamos falar um aí bem conhecido na mídia. Fala um aí, irmãos. Um ídolo da cultura pop. Eu sei que você sabe. Que está com vergonha? Eu vou estimular você a falar. Eu vou ficar aqui parado até você falar um. Vou ter que ficar, né? Até acho que o dia inteiro. Vou ficar, não tem problema. Fala, irmão. Sabe o que é um ídolo? Uma pessoa que é um exemplo, uma pessoa que tem muitos fãs. Isso que quer dizer. Fala um aí. Um homem. Quem? Lulu Santos já foi. Falam da atualidade. Aí, o irmão falou um bom aí. Neymar. Neymar, irmão, é um homem que nós devemos espelhar, um exemplo de homem. Cara, família. Casou com uma esposa, está até hoje. Os filhos são um exemplo na sociedade. Produz bons frutos. É um exemplo para todo mundo de boa reputação, boa índole. Neymar. É um bom exemplo? Mas são esses os ídolos hoje do mundo. Tem um garoto espertinho na internet chamado Felipe Neto. Se você não conhece, provavelmente seu filho conhece. Um dos maiores prejuízos que a sociedade brasileira já produziu. Um camarada que não tem escrúpulos, não tem vergonha na cara e é um ídolo. É um ídolo. Só que o ídolo ele reflete o que a sociedade é. Eu aceito um ídolo porque eu me espelho nele. Porque ele reflete aquilo que eu gosto. Consegue entender isso? Irmão, você imagina se nós tivéssemos... E eu estou colocando bem entre aspas, irmãos, para você poder entender. Ídolos decentes. Pessoas que fossem realmente relevantes para a nossa sociedade, que ocupassem os lugares de destaque dela. Mas muito pelo contrário, nós sofremos por praticar a justiça hoje em dia, nós sofremos por defender a verdade hoje em dia, nós sofremos porque nós praticamos o que é certo, e nós somos direito, nós sofremos por causa disso, irmão. Você acha que a sociedade está certa? Agora, eu te digo, nós somos, sei lá quantos milhões de cristãos, e a sociedade ainda continua assim. Será que tem uma coisa errada com os cristãos? Muito errado, irmão. Porque se a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra, eu vou te falar uma coisa. Precisa de muito ou de pouco sal para salgar uma comida? Pouco, porque se colocar muito, fica muito salgado, ninguém come. Nós estamos muito sal no Brasil e não está tendo sabor. Não está salgando. Sabe o que está servindo para nós, a sociedade cristã brasileira? Sabe para que está servindo? Porque Jesus vai falar. Jogar no chão e pisar em cima. Porque, irmão, quando nós não exercemos o nosso papel, principalmente nós homens,
Nós prejudicamos a sociedade que nós vivemos. Então tudo que nós estamos vendo hoje não é culpa, irmão, do STF, não é culpa dos políticos, não é culpa, não. A culpa é nossa. Porque eles são reflexo do que a gente é. Quem que elege vereador? Quem que elege vereador, irmão? Eles mesmos? Quem que elege? Quem que elege prefeito? Quem que elege presidente da república? E o próximo ano de eleição, eu vou falar uma coisa para você que está irritado com esse negócio de STF, o presidente que assumir o próximo mandato vai eleger 2, tá? Vai indicar 2 ministros do STF, tá bom? Então, se deu trabalho para o Bolsonaro colocar 1, o próximo vai colocar 2. Então, se prepara, porque o próximo que entrar, ou acaba com tudo de vez, ou dá mais uma treguinha para a gente durante um tempo. Se ele responde que ele é contra, eles tesouram ele. Eles não aprovam ele. Na verdade, o que ele deu foi uma resposta de... Ele não falou nem que sim, nem que não. Ele se esquivou. É assim que está a sociedade hoje. Então, irmãos, hoje nós temos que entender que tudo o que está acontecendo é reflexo da nossa sociedade. Olha, Deus estava me falando hoje, na hora que eu estava me aprontando para vir aqui. E Deus, mexendo com a minha alma, eu comecei a indagar para o Senhor. Falei, Senhor, a igreja para poder encher, eu tenho que fazer o quê? E o Senhor me deu uma dura resposta, falou assim, se você quiser que a igreja encha, é só você ser um palhaço de circo, a igreja vai encher. Porque as pessoas que estão lá fora, elas querem apresentação, elas querem performance, entendeu? Agora, se você quiser pessoas que querem a palavra, se contente com o que você tem. Irmão, para a infelicidade de muitos, eu não vou ser um palhaço. Eu não estou num picadeiro. Porque um palhaço vive uma mentira. Ele é alegre aqui, depois que ele sai, ele não é aquilo que ele é um personagem. Eu prefiro ser autêntico na mão do meu Deus, para fazer aquilo que Ele quer. Então eu me contento com vocês que ouvem essas palavras, talvez não muito saborosas, não muito alegres, mas palavras que um dia ou outro vão te inspirar a ser um pouquinho melhor. Então nós temos esses 2 problemas. Os 2 problemas na liderança. Agora, a liderança segundo a vontade de Deus, eu vou ler 3 textos importantes que vão na verdade refletir o que deve ser um homem na sociedade, mas inserido até na igreja. Vamos lá, 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1 vai falar alguém que teve experiência de andar com Jesus. Pedro vai estar trazendo à nossa mente o que a liderança deve fazer. Ele vai dizer assim, portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós. Presbíteros eram aqueles que eram mais experientes, irmãos. Presbíteros, eles podem ser traduzidos também como anciãos. Certo? Porque aqueles que são um exemplo, e antigamente era isso mesmo. Quem passava a cultura adiante era quem era mais velho. Hoje eu tenho preocupação de aprender com os mais velhos. Tem alguns que é ponta firme. Tem alguns que eu quero ser igual, irmãos. Graças a Deus ainda nós temos homens que são ícones para nós de fé. Mas tem alguns que eu falo assim, meu Deus, tomara que eu não seja assim quando eu ficar velho. Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse ou ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores
dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Do mesmo modo vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. O que Pedro está dizendo é, você tem que liderar. Tua liderança não pode ser por imposição, mas deve ser por exemplo. As pessoas devem olhar para você e ver o exemplo que elas devem seguir. E não é por imposição, porque por imposição torna a coisa muito pesada e maçante, mas é por exemplo. Porque as pessoas têm que olhar em vocês, presbíteros, e verem em vocês o exemplo de fé, em ver em vocês o exemplo de homem, em ver em vocês o exemplo para a sociedade, e espelhar em vocês. Por quê? Por que você tem que fazer isso? Para que vocês, primeiro, pastoreiem o bom rebanho do Senhor, isso é imprescindível, mas no final ele vai trazer um alento para nós, para que vocês recebam a imperecível, imarcessível, conforme algumas traduções, coroa de glória. Então vale a pena, irmão, no final manter um caráter íntegro na presença do Senhor e não desistir. Porque nós não temos que viver para o prazer neste mundo. Nós temos que viver para a glória de Deus nessa vida, porque essa glória há de nos ser revelada no futuro. Efésios 4:11 vai dizer bem interessante aqui, ó. E ele, Deus, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. O que ele está falando? O Espírito Santo é quem levanta a liderança. O Espírito Santo é quem dá a liderança. Não é Deus que deu a liderança para o homem, não é Deus que coloca o homem no jardim, não é Deus que dá a incumbência, o mandamento dele, não é Deus que coloca o nome nele. Então é o mesmo Deus que levanta na igreja hoje a liderança. Olha que interessante, por que Deus levanta a liderança? Por que Deus dá o dom? Por que Deus levanta líderes? Por quê? O versículo 2 vai dizer, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O que Deus quer de nós? Nós que somos homens e líderes, e aqui eu estou colocando todos nós, todos os homens. Se você tem ou não tem ministério, você é líder. Deus te escolheu como líder. Deus te escolheu para que você aperfeiçoe a obra de Deus aqui na terra. E para que você o quê? Edifique o corpo de Cristo. E o 13, até que todos, irmãos, é todos, aqui não é alguns, é todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, olha aqui, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual que é a perfeição, irmão, para Deus? A perfeição é ser um homem feito. Quando nós nos tornamos homens feitos, nós nos tornamos perfeitos para Deus, porque é para isso que Ele nos fez. Então eu tenho que ter orgulho, bater no peito e falar, eu sou um homem, escolhido por Deus para exercer o ministério. Qual é o meu ministério? Ser homem. E através desse ministério, o que eu faço? Através desse ministério, eu desenvolvo tudo que está ao meu redor. Através do meu ministério, aqueles que estão próximos a mim, eles são aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo que há em mim. E eu vou me aperfeiçoando junto, eu vou crescendo, me desenvolvendo, eu vou prosperando. Segundo a Samuel 23, versículo 3 e versículo 4, vai trazer uma ilustração de como é o líder segundo a ótica de Davi. Né? E ele vai escrever esse poema, e ele é muito verdade, porque um líder verdadeiro, ele é imprescindível para criar essa produção. Isso mesmo, irmão, produção.
para que se produza coisas boas. Há a necessidade de ter um bom líder. Você vai entender o que ele vai dizer quando você lê. O que ele vai dizer? Ele vai dizer ali, ó: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor do Senhor. Quando levanta um líder que é líder, segundo a vontade de Deus, irmão, olha o que Davi vai dizer que ele se compara. É como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando a relva brota da terra depois da chuva, pelo resplendor do sol. Você viu isso, irmão? Uma noite chuvosa, choveu a noite toda, e de manhã sai o sol, e não tem nuvem no céu. Já viu isso? Aquele frescor, aquela brisa suave, fresca, porque acabou de chover, e aquela grama molhada, e o sol, ao entrar em contato com a vegetação vai crescendo, se tornando verde, ela vai produzindo. Eu vi isso recentemente, nós tivemos a geada aí dos meses de julho, né? Mês de julho geou bastante, e você saía viajar, saía nas estradas, você via o quê? Muito mato seco, muito mato seco, muito. O que aconteceu? Recentemente, em outubro, sei lá, no setembro, choveu. Estava precisando de chover. Choveu. Choveu bem. Graças a Deus, todo mundo alegre. Os primeiros dias de sol, o que aconteceu? Tudo foi voltando a ficar verde. E, irmão, não foi, demorou vários dias, não. Foi, parece que estava esperando o sol só, para poder voltar a ter vida de novo. O líder verdadeiro, ainda que esteja morto, é onde ele toca, faz brotar de novo a vida. Porque ele é um líder formado por Deus. Irmão, e o que eu quero que você saia daqui falando assim, mas ele está falando de liderança, daqueles que são chefe em algum lugar, daquele que é pastor, daquele que é alguma coisa. Não, irmão, quando eu falo líder, eu quero que você entenda que eu estou falando de homem. Só de você ser um homem, você já é líder, você tem um ministério de liderança, dado por Deus. Seja onde for, na tua casa, seja no teu trabalho, seja na tua escola, você tem que exercer esse ministério dado por você, por Deus. Você tem que saber disso, porque senão você fica falando, quando eu falo líder, você fica pensando, ele está falando de pastor, está falando de outra pessoa que não sou eu. Não, todos nós que somos homens somos líderes, todos nós. E biblicamente a imagem que mais se assemelha com a liderança, que mais é retratado como líder ideal, sabe qual é? É uma função, é um trabalho, sabe qual é? O pastoreio. Nós vamos ver exemplos de grandes homens que foram pastores. A gente não sabe se Adão foi pastor, mas a gente sabe que Abel, seu filho, o filho o filho piedoso de Adão, foi pastor. Aí nós vamos ver Abraão, pastor. Isaac, pastor. Jacó, pastor. Moisés, pastor. Moisés foi pastor, você sabia, né? Quando ele pastoreou o rebanho do seu sogro. E o exemplo do Antigo Testamento maior de todos, Davi foi pastor. Mas agora, quer exemplo bom mesmo de pastor? João 10 e 11. Abra lá e leia. O maior exemplo de todos os pastores. Esse é o exemplo de liderança. O exemplo. Os outros são um exemplo, ele é o exemplo. É o que eu amo todos os dias, irmão. Eu amo esse homem. Eu amo essa pessoa. Toda vez que eu falo dele, o meu coração me enche de alegria. Eu não vivo sem ele. Eu não durmo sem ele. Eu também não acordo sem ele. Eu não quero um dia sequer ficar sem ele, porque ele me inspira a viver. Ele é a minha alegria. Ele é a minha fonte também de preocupação. Por quê? Porque é nele que eu quero me tornar um dia. Quem é, irmãos, o maior exemplo de todo, ou o exemplo?
que vai dizer em João 10:11? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é eu diria, ele foi modesto demais quando disse essas palavras. Para mim ele deveria dizer, eu sou o perfeito pastor. Ele é o pastor. Então, um exemplo de liderança maior. O exemplo de liderança, em se tratando de Bíblia, sempre é assimilado ao exemplo de pastoreio. Então, nós vamos chamar aqui o quê? Um líder pastor. Certo? E o líder pastor tem algumas qualidades. É isso que nós vamos explorar aqui, se nós tivermos tempo. Números 27, 16 e 17. Moisés, ele vai estar pronto já recebeu a ordem do Senhor, falou que ele ia morrer, né? O Senhor falou que ele não ia entrar na terra prometida. E ele vai fazer um pedido a Deus. E o pedido tem muito a ver com isso que nós estamos vendo. Qual é o pedido que ele faz para o Senhor? Ele vai dizer assim. Leia alguém que achou, levante e leia. Números 27, 16 e 17. Por favor, alguém se coloque em pé e leia. Moisés está falando assim, Deus manda um líder pastor, para que o povo não fique perdido e saiba o que fazer quando eles forem para tomar posse da terra que o Senhor está dando para eles. Porque ele pode ter, agora, palavra segundo José Haroldo, porque eu não vou poder estar com eles. Então é necessário que tenha um líder que seja suficientemente capacitado para poder fazer e exercer aquilo que o Senhor determinou para o seu povo. Agora, nós vamos ver também um outro exemplo. É que eu falei para você que um bom exemplo de testamento de pastor é Davi, né? Salmos 78, 72. Não, acho que está errado isso aqui está certo. É isso mesmo. Isso, Salmo 78, 72. Então quem está falando? Está falando de Davi aqui. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a habilidade de suas mãos, ou suas mãos hábeis. Entendeu, irmãos? Esse é um pastor. Integridade, inteireza. Integridade significa ser inteiro. Não ser metade uma coisa, metade outra. Não ficar cocheando entre dois pensamentos. Não ficar bambeando nas pernas. Integridade é ser uma coisa só. Eu sou o José Haroldo aqui e sou o José Haroldo na minha casa. Entendeu? Isso é ser íntegro, inteireza. Então é isso que Davi era. Ele liderou com integridade. Então Davi era o Davi. Aonde ele andasse, ele era o Davi. Ele era rei Davi no palácio, mas era rei Davi também quando ele estava com as suas esposas e seus filhos. Ele era rei. E a sua habilidade era essencial para poder gerenciar e governar tudo o que era posto em sua mão. O verdadeiro líder, o líder pastor, ele deve trazer segurança aos seus liderados. E nós vamos entrar num texto muito particular e peculiar para nós chegarmos a isso. Ele consiste também, o líder pastor, ele consiste em se identificar com as ovelhas. O líder pastor, isso eu quero dizer, qual é o seu rebanho? Seu rebanho é a tua casa, o seu rebanho é a igreja que você dirige, o rebanho é o trabalho onde você é líder ou você é mais um funcionário. Você tem que ter
identificação com as pessoas. Eu conheço muito isso, muitos pais, que falam assim: meu filho não me ama. Ah, meu filho não gosta de mim. Porque você nunca entregou para ele o amor também necessário. Ah, eu quero o coração do meu filho, mas você já entregou o teu coração para ele primeiro? Eu quero o coração da minha esposa. Você entregou o teu coração para ela? Você tem que se identificar primeiro, meu querido, minha querida. Mas mais meus queridos, né? Identificar primeiro com a pessoa e poder fornecer aquilo que você quer. Senão nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Tem a necessidade de proteger, mas também tem a necessidade de corrigir. O pastor faz isso com a ovelha. Ele tanto corrige, mas também ele protege. Vou entrar num texto bem peculiar, talvez os irmãos já saibam qual que é. E uma das coisas mais importantes, o pastor não abusa da ovelha. A ovelha é cuidada pelo pastor, não abusada. Infelizmente, tem muita gente abusando daquilo, das suas ovelhinhas que Deus colocou nas suas mãos. Irmãos, eu volto a frisar, eu estou repetitivo porque eu quero que você lembre. Eu não estou falando só de igreja, de liderança eclesiástica, de liderança pastoral. Eu estou falando do teu ministério como homem. Qual é o que Deus colocou na sua mão para você liderar? Deus te deu uma esposa? Deu. É a sua ovelha. Deus te deu filhos? Deu. Suas ovelhinhas. Deus te deu funcionários para você gerenciar? Suas ovelhas. Deus te deu uma igreja? Suas ovelhas. Então a gente tem uma tendência muito grande de dividir muitas coisas. Ah, não, espiritualidade é só as coisas que são de Deus, só orar, é só jejuar, só ler a Bíblia. Só que esquece que a própria palavra vai dizer que tudo quanto nós formos fazer, nós temos que fazer para a glória do Senhor. E ele vai dizer, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o que a Bíblia vai dizer para nós? Que espiritualidade, que ter relacionamento com Deus, não é só na igreja. É no meu trabalho, é na minha escola, é na minha casa, é em todo lugar. E não é só quando eu oro, não é só quando eu jejuo, não é só quando eu leio a Bíblia. É quando eu faço aquilo que Deus me formou para fazer. Então eu estou liderando da maneira que Deus quer, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou glorificando a Deus. Está entendendo? O salmista vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai falar que Deus, Ele tem uma maneira peculiar de se mostrar. Vai falar, com benigno te mostras benigno. Com justo te mostras justo. O que ele está querendo dizer com isso? Já parou para imaginar nesse texto? Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo que para mim conhecer a imagem de Deus, eu tenho que primeiro ser essa imagem. Para mim, irmão, quando eu olho no espelho, eu vejo o quê? O meu reflexo. Eu não tenho como olhar no espelho e ver o reflexo do Zaqueu ou de qualquer outra pessoa. Eu vejo o meu. Eu vejo as minhas imperfeições, eu vejo as coisas que eu sou bonito. E ultimamente eu estou vendo só a boniteza só. Que eu já estou cansado de ver as feiuras. Então, o que é isso, irmãos? Que Jesus, que Deus, Ele vai se mostrar para a gente à medida que a gente for aperfeiçoando a nossa vida. Ah, pastor, mas eu estou há tantos anos na igreja e eu não consigo desenvolver, não consigo ter as coisas. Você quer conhecer o Deus generoso? Seja generoso você primeiro. Simples assim. Ah, Senhor, pastor, onde eu vou só tem injustiça contra mim. Quer conhecer o Deus justo? Seja justo você primeiro. Deus vai se apresentar para o justo, sendo justo. Agora, Deus não vai se apresentar a sua verdade, o seu caráter de verdade para uma pessoa que é mentirosa. Não vai, irmão, não vai. Eu tenho que praticar esse atributo em mim primeiro, para que Deus possa se mostrar em mim, naquele ato onde eu estou desenvolvendo, naquele atributo que eu estou desenvolvendo. É a palavra que vai dizer isso, sou eu. Então nós vamos ver que
no pastoreio, né, a gente pode cumprir o mandato masculino de Deus, que é cultivar e guardar. Como nós fazemos isso? Vamos ver lá, quando nós protegemos os nossos liderados, nós estamos guardando, né, conforme aquilo que Deus falou. Mas quando também nós estamos desenvolvendo, proporcionando o gradativo desenvolvimento das pessoas, nós estamos também cultivando, que é aquilo que Deus mandou para que o homem fizesse, cultivar e guardar. Certo? Mas vamos tentar partir para o contexto. Abra comigo, vamos analisar agora um texto, desconhecido de muitos, mas que está na Bíblia, Salmo 23. Quase ninguém conhece. Hoje eu vou explicar para vocês na ótica do pastor. A ótica que nós estamos aplicando a palavra. A primeira coisa que nós vamos ver é que Davi vai dizer o quê? Ele vai começar falando que o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu exemplo de liderança. O Senhor é o meu exemplo de uma pessoa que conduz muito bem. E esse Salmo 23 tem que ficar entendido para nós, que ele não foi elaborado apenas com o intuito de mostrar quem Deus é, mas ele foi elaborado com o intuito de mostrar quem Deus é, mas também de quem Deus quer que nós sejamos. É como se ele fosse uma diretriz para a nossa vida. Então Davi vai dizer o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele fica tranquilo. E ele vai dizer duas coisas, os dois próximos versículos vão dizer coisas interessantes sobre a liderança de um verdadeiro pastor. Qual que é? Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmão, vamos pensar comigo, o animal, a ovelha, qual que é a preocupação dela? Você já parou a pensar nisso? Qual que é a preocupação que uma ovelha tem? Pois é, ela precisa de um pasto, que seja viçoso, que seja uma grama gostosa, não sei o gosto que a grama tem, mas deve ter grama mais gostosa que a outra, né? Ele precisa de uma grama viçosa, verdinha, e precisa do quê? De ter segurança naquele local. E até lá tudo isso aí, águas também que sejam frescas. Você imagina a ovelha pastando num capim seco. Não vai ter nutriente, né, Mike? A tua vaquinha lá come capim seco? Só que uma coisa que a ovelha precisa, porque a ovelha, irmão, é um animal indefeso. Ele precisa de estar indo para aquele lugar seguro. Você acha que ele se importa que o pastor entrou num lugar lá, matou todos os bichos perigosos que tinha lá, espantou todos os bichos perigosos para ele comer? Não, ele vai chegar lá e vai comer, nem vai saber o que aconteceu ali. Vai comer, vai ficar debaixo da sombrinha lá, vai beber água. Mas ela precisa de estar em segurança naquele lugar. Porque se não tiver, ela vai estar comendo, pastando ali, e o lobo, o leão, o tigre, ou o que quer que seja, o urso, como Davi fala, né, vai vir lá e vai matar ela. Então ela precisa, mesmo que ela não saiba, ela precisa de alimento, ela precisa da água, ela precisa também de segurança. Só que ela não sabe que o pastor, o verdadeiro pastor, antes de elas chegarem lá, o rebanho chegar lá e começar a comer lá, tal, o pastor já esteve lá. O pastor já fez a limpa no lugar. O pastor já descobriu aonde é o melhor lugar, aonde tem o melhor pasto, onde tem o córrego, a água mais fresquinha. O pastor já teve o conhecimento prévio do lugar. E ela sabe? Não sabe. Mas é a função do líder fazer isso. Senão ele perde o rebanho todo. Então o pastor precisa ter o conhecimento prévio, e aqui é uma coisa interessante, isso leva-nos a entender que a gente não só pode liderar, irmão, só porque a gente quer liderar, a gente tem que liderar, mas a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter preparação para isso. Qual que é o conhecimento? Qual que é o que é que nós mais precisamos em primeiro lugar para sermos bons líderes, irmãos? Que conhecimento a gente precisa?
Qual é o conhecimento que a gente tem que ter para alertar o rebanho que está sob nosso cuidado? Para falar o que é certo, o que é errado, aonde ir, aonde não ir? A palavra de Deus. E eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa sede e necessidade na alma de vocês de conhecerem essa palavra, para que vocês possam exercer, homens que aqui estão, o ministério de pastores e líderes que Deus colocou sobre você. Se você não tiver conhecimento, em primeiro lugar, da palavra, tudo o que está sobre a sua responsabilidade, o rebanho que Deus colocou para você cuidar, ele vai se perder, porque o lobo vai vir, o urso vai vir, o leão vai vir, vai matar aquilo que Deus colocou na sua mão para você cuidar, e você vai desobedecer o mandado de Deus para você, homem, que é guardar. Por que você precisa fazer isso? Porque você precisa levar ele para você cumprir o primeiro mandato, que é o quê? Cultivar, desenvolver aquilo que está sobre o teu cuidado. Por que a ovelha come? Porque ela precisa não só se manter, mas desenvolver. Se ela sempre ficar lá, aquele cordeirinho, não vai desenvolver, ser sempre frágil. Agora, quando ela vai se tornando adulta, vai virando carneiro, vai ficando forte, vai podendo já desenvolver outras qualidades que enquanto cordeirinho não tinha como. Está entendendo? Você tem a função de proporcionar o desenvolvimento e o cuidado, e é isso que o salmista está falando. No Senhor eu me sinto seguro, porque eu posso, eu chego lá e eu vou comer o que tiver, mas eu me sinto seguro para fazer o que tiver que fazer. Vamos continuar? O versículo 4 vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso quer dizer muita coisa interessante. Todo pastor tem que ter algumas ferramentas para trabalhar. E aqui ele vai falar do quê? Vara ou bordão e cajado. Qual que é a necessidade do cajado? O cajado, você sabe muito bem que ele tem uma dobra na ponta, assim. Sabe para quê? Porque aquela ovelha que é rebelde, você tem que... é para cá. Não é para desgarrar. Volta aqui. Ela insiste em desgarrar. Ela insiste em ir lá para o meio do abismo, em ir para os espinheiros. Ela insiste em ir para um lugar perigoso. Antes que ela vá muito distante, o pastor vai, puxar ela para cá. É a função do pastor. Educação e desenvolvimento. Tem que estar junto com o pastor para desenvolver, para se sentir segura. Mas às vezes a pessoa é meio atrevida, falou assim: eu dou conta da minha vida. Dá não, eu sou seu pastor ainda, você está sob a minha liderança. Vem para cá. Agora, o bordão ou a vara tem uma necessidade. Porque quando a ovelha ela enxerga o pastor com um bordão na mão, ela se sente segura. Sabe por que serve o bordão? Sabe para que serve? É um instrumento, é uma arma. É com o bordão que o pastor espanta os animais ferozes. Então, se está vindo um animal para atacar as ovelhas, e ovelha é um animal muito ingênuo, irmão, o pastor que está com o bordão, ele vai atacar com aquela vara, com aquela arma, aquela ferramenta, e vai espantar o inimigo, se não até matar o inimigo. Bom é que matasse, né? Quem vai mexer com as nossas ovelhas tem que morrer mesmo. Então, através daquilo, a ovelha, eu fico imaginando assim, sabe? Eu fico imaginando isso quando eu olho para esse texto. Dois paredões de pedra, certo? E o rebanho indo à frente e o pastor indo na retaguarda. E naquele monte de parede tem muita... Vixe, eu já passei do horário. Tem muito espaço para que animais ferozes se escondam. Quando a ovelha escuta um barulhinho diferente, ela vai travar ali na hora de medo. E ela vai virar para trás para tentar voltar. Mas quando ela vira para trás, quem que ela enxerga? O pastor. E quando ela vê o pastor com o bordão na mão, o que ela fala? Eu estou tranquilo, o pastor está comigo. É isso que Davi está falando. O pastor está comigo, eu estou tranquilo.
Eu posso entrar no vale que for, o pastor está comigo. Pode ter animal do jeito que for, o pastor está comigo. Eu posso enfrentar o desafio, os medos, as preocupações que for, o pastor está comigo. Mas ele estava enxergando o pastor. O problema é que se ele perder o pastor de vista, ele se perde também. E aí encerrou o meu tempo. Versículo 5. Eu já vou encerrar. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O que significa isso, irmão? Mesa perante os meus inimigos. Vamos pensar numa coisa assim, vamos tentar contextualizar esse texto. Vamos supor que todos vocês que aqui estão, são meus inimigos. Não são, tá? Mas só vamos conjecturar. E eu estou passando por esse corredor rodeado de inimigos. Estou passando aqui. Como eu vou me sentir? Extremamente acuado, extremamente indesejado naquele ambiente, totalmente fora, sentindo inseguro em todo momento. O que Davi está falando? Quando eu estou caminhando entre os meus inimigos, estou me sentindo assim, eu enxergo o meu pastor com uma mesa posta esperando para mim. Ele está falando assim, vem aqui, senta na minha mesa, vem aqui, come comigo, vem aqui, fica alguns momentinhos comigo. Você acha, irmão, que diante desse pastor, com esse pastor, ele vai ligar de ter inimigos ao seu redor? Não vai ligar nada, ele está junto com aquele que protege ele de qualquer inimigo. Então vai juntar todos os inimigos, pode vir contra, o pastor está comigo. Na verdade, quando o pastor está junto, o inimigo nem chega. É isso que Davi está falando. Eu vejo o Senhor pondo uma mesa para mim e me chamando para comer com o Senhor. O Senhor me dá provisão, mas também me dá segurança. E os meus inimigos não me enfrentam. É isso que Deus quer que você seja. Quando Ele fala, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, Ele quer dizer o quê, irmão? Você pensa bem, numa terra árida como era a Palestina, como é a Palestina, você não tinha, naquela época, não tinha água encanada, a água era complicada, você chegava na casa de alguém, a pessoa derramava sobre a sua cabeça o azeite, e você usava aquele azeite para quê? Para refrescar. E o azeite era muito usado para embelezar as mulheres, você vai ver lá no livro de Esther, né? Não, Esther, né? Esther. O livro de Esther tem lá falando que havia um homem que era exclusivamente preparado para embelezar as mulheres para se apresentar ao rei. E o que ele usava? Óleo, azeite. Hoje é estranho você pensar nisso. É estranho. Mas naquele momento o azeite trazia um frescor para o corpo. Agora, outra coisa importante, no extremamente árido, você chegar na casa de alguém, além do azeite, ter um cálice de vinho para você tomar. Meu irmão, imagina, a tua garganta seca, você tomando aquilo, é a maior das delícias do mundo. É isso que ele está falando. O pastor é uma bênção na minha vida. O pastor me abençoa, refrigera, me traz conforto, me traz também coisas boas. Ele não só me corrige, mas ele também me traz benefícios para a minha alma, para a minha vida. É isso que você deve ser, meu irmão. E por último, o senso de pertencimento. E habitarei na casa do Senhor. Aonde o pastor está, irmão, a ovelha que está com ele se sente parte, pertencendo àquele ambiente. Entendeu? O senso de pertencimento é o que nos faz permanecer crentes, irmãos, ou frequentando a igreja. Você vem numa igreja onde você não se sente parte, onde você acha assim que você, eu não sou. Você vem numa igreja assim? Não vem, né? Então é isso que Deus faz e é assim que nós devemos fazer, como pastores e líderes. Aqueles que estão sob o nosso cuidado devem pertencer à nossa vida e devem fazer parte daquilo que nós fazemos. Amém? Vamos nos colocar em pés. Alguns avisos importantes. Amanhã nós temos reunião de membros e sábado nós temos aqui na Central às 8 horas da manhã, consagração, e às 19 horas e 30 minutos, a nossa Santa Ceia. Irmãos,
você sabe que nesse final de ano nós dobramos os nossos custos com os missionários. Você sabe disso, né? Porque nós não ajudamos só com o que eles ganham mensalmente. Nós também ajudamos com o 13º deles, né? Merecem também, irmãos. Muitos deles usam isso aí para comprar até pneu para o carro para poder trabalhar. Você sabia disso? Tem gente que trabalha 20 quilômetros de estrada de chão. Pneu tem que ser pneu de trator para poder andar. E às vezes eles pegam esse dinheirinho e investem no carro para poder fazer a obra. Então eu quero pedir para você encarecidamente que venha preparado. Venha preparado para dar uma ajuda maior do que você costuma dar. Se você dá 50, irmão, eu preciso que você dê 100. Os missionários precisam. Se você dá 100, precisa ser de 200. Se você dá 500, precisa de 1.000. Porque às vezes você pode ter condições, mas o missionário, ele está passando, irmão, você sabe como é que está o preço das coisas. O missionário, nós auxiliamos ele sem falta, com a tua ajuda, com R$1.500. Eu falo sim porque eu acho pouco. Falo para mim é vergonha. R$1.500. E às vezes ele tem que andar 40 quilômetros de cidade de chão, como lá em Barra Bonita. R$40. Só de combustível, R$1.500. Só de combustível já vai os 500. Aí tem mais 1.000 que dá para comprar as coisas para comer, porque para comprar coisa para comer está caro, hein? Entendeu, irmão? Aí tem que comprar remédio, às vezes, tem que comprar as coisas para o filho. Então, passam uma vida, por mais que estão recebendo de necessidade. E a esposa, às vezes, não trabalha também, porque não tem condições de trabalhar, porque está dedicada exclusivamente à obra. Então, eu preciso, irmão, que você se compadeça dos nossos missionários e traga uma oferta melhor no sábado agora. Ou trazer até o final do ano, até mais para frente aí. Mas traga, irmão. Confie, nós precisamos e nós vamos ajudar. Se você não trouxer, eu estou pedindo para que Deus abençoe e use você para abençoar. Tá bom? Porque se você abençoar, Deus abençoa você também. Mas se você não trouxer, irmão, Deus vai arrumar alguém no mundo para trazer. E essa pessoa que trazer, ela vai ser abençoada no seu lugar. Então eu não quero que você deixe de ser abençoado. Mas Deus vai fazer, porque essa é a obra dele que ele se agrada. Eu tenho certeza disso. Vamos orar? Deus, obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Guia-os aos seus lares. Dê a eles uma ótima sexta-feira, uma ótima noite de sono. Que eles possam, meu Pai, chegar no seu lar, ter alguma coisa para comer. Ter, meu Pai querido, uma boa cama para dormir. Ter algo, meu Pai querido, para tomar. Pai querido, passar por um momento de alegria com os seus filhos, com a sua família, e que eles possam exercer o mandato masculino para a vida deles, de cultivar e guardar. Em nome de Jesus, fique com cada um deles, é o que eu te peço e te agradeço. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre, que todos digam, Deus te abençoe, meu irmão.